O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa que está nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje vivendo essa linda e célebre leitura das bem-aventuranças e que pode ser traduzido como bem-aventurados, felizes ou santos. Somos convidados a viver essa busca incessante pela felicidade e também pela santidade de vida, uma palavra que está profundamente associada à outra. Hoje, nós começamos também com a primeira leitura, e essa primeira leitura de São Paulo, ela foi escrita à comunidade de Corintos, e ele faz um alerta a essa comunidade para que as pessoas caminhem na presença de Deus. Corinto foi uma cidade construída, onde as pessoas naquele período da história estavam talvez meio que enfraquecidas diante da sua fé, né? E aí, naquele momento, Paulo ele vai colocar um chamado à comunidade de Coríntios. Ele chama a comunidade a uma volta, né? Porque elas, pela falta de obediência atenta à mensagem de Deus, essa comunidade, faltando a obediência, era tirado dessa comunidade a verdadeira alegria que Deus seria capaz de dar. Então, falando dessa alegria que faltava à comunidade de Coríntios, nós vemos hoje o Evangelho, falando-nos a sermos bem-aventurados. Nós somos chamados a sermos felizes. O Evangelho de hoje, ele está dentro do contexto do Sermão da Montanha, né? E Jesus, ele chama os homens daquela época a serem felizes, porque devem se manter viva a fé e a confiança em Deus, apesar de serem indefesos e oprimidos. Esse é o chamado que Jesus faz àqueles homens. Quando nós vemos, por exemplo, a primeira bem-aventurança, né? Felizes são os pobres em espírito. Os pobres em espírito são aqueles que se submetem interiormente a uma vontade de Deus e que se entregam inteiramente a essa vontade. O espírito de humilde, de submissão à vontade de Deus é algo que nunca vai fazer com que a fé seja inabalável. Colocar Deus como Deus único e soberano na vida. Isso é ser pobre em espírito. É ser pobre no espírito e não pobre de espírito. É isso que Jesus coloca para cada um de nós. Felizes são os mansos. Jesus, nessa bem-aventurança, Jesus declara felizes não os que são mansos por temperamento, mas aqueles que, apesar de não estarem dispostos ou não disporem de meios para fazer valer os seus direitos, eles não vão mudar o seu temperamento. Às vezes tem coisas que nós não mudamos ou não conseguimos mudar no momento em que nós necessariamente queremos, mas Jesus coloca no coração das pessoas que a mansitude nos ensina a continuar lutando, mas esperarmos a graça de Deus. O manso, ele aceita o tempo de Deus e a maneira de Deus agir. Coloque as tuas esperanças
na presença de Deus. E a própria leitura lá em Mateus vai dizer para cada um de nós: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Felizes, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ser, né? São quando nós pactuamos, não compactuamos com maldade, mas como quando compactuamos com uma vivência profunda de uma palavra de Deus, ou buscamos essa vivência na nossa vida. Felizes são os que têm misericórdia. Hoje, meus irmãos, uma palavra que é muito importante, os misericordiosos, né? Nós somos todos aqueles que abrimos o coração para os outros e escutamos a dor do irmão e, além de tudo, né, nós fazemos gestos concretos para aliviar a aflição de nossos irmãos, sermos promotores da paz. Todas essas atitudes de busca de ser um bem-aventurado, o promotor da paz, a gente aprende com Santo Agostinho, inclusive, uma palavra: não basta ser pacífico, é necessário ser promotor da paz. Quem são os pacíficos? E aí nós pensamos, somos nós quando nós idealizamos dentro do nosso coração uma vontade profunda em viver a palavra de Deus. Aos condutores da paz é feita a promessa solene de que Deus, no final, lhes dará todo o dado maior de todos os títulos, serão chamados filhos de Deus. Que nós, meus irmãos, sejamos felizes quando perseguidos por causa da justiça. E isso é muito importante, né? Porque quando somos perseguidos por causa da justiça, nós guardamos fielmente uma mensagem profunda dentro do nosso coração. Que hoje, ao ouvirmos essas bem-aventuranças, nós pensamos nisso. As bem-aventuranças são uma proclamação de amizade com Deus, para que as pessoas participem desse mistério, dessas bem-aventuranças. Que você procure, meu irmão, de todas as lutas da sua vida, travar uma luta consigo mesmo, para que você, diante das dificuldades do mundo, você proclame a Deus na sua vida. Sofra as demoras de Deus, mas sempre continuando lutando para viver a mensagem de Deus dentro do teu coração. Você, no dia de hoje, diga para você mesmo: eu sou um bem-aventurado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.